Vamos falar de uma aliança de poder, uma história que atravessa 50 anos e que, de certa forma, moldou a justiça numa cidade do interior do Brasil. E o mais curioso, o centro de tudo isso? Uma faculdade de direito. Vamos entender juntos essa complexa teia de influência. Sabe aquela linha tênue entre amizade e conflito de interesses? Pois é. Em que ponto uma amizade pode, de fato, pesar na balança da justiça? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. E ela surge de um caso bem real e, olha, bastante surpreendente. A nossa história se passa em Varginha, Minas Gerais. Lá, um processo de família que tinha tudo para ser comum acabou escancarando uma rede de influência com raízes que voltam, acredite, mais de meio século no tempo. Tudo começa nos dias de hoje, com um juiz sendo colocado sob os holofotes. Uma das partes, num processo de família, entrou com uma petição questionando a imparcialidade dele para julgar o caso. E foi aí que o alarme sobre a neutralidade do tribunal começou a soar. E aqui a gente começa a ver as peças se encaixando. Dá uma olhada nos personagens principais desse caso. Temos o juiz Antônio Carlos Parreira. Ele não é qualquer um. Ele é ex-aluno da Fadiva, turma de 83, e até organiza eventos lá. Do outro lado, o advogado Márcio Vani Benfica. Ele é simplesmente o filho de um dos fundadores e o vice-presidente da fundação que controla a faculdade. E para completar, o promotor do caso, Aloísio Rabelo de Rezende, também filho do outro fundador e professor lá na Fadiva. Percebe? É uma teia de conexões que gira toda em torno de um único lugar. E aqui está o argumento central da petição. Ela diz o seguinte: os laços do juiz com a família do advogado são tão antigos e tão profundos que, mesmo que não haja má-fé, a aparência de parcialidade é inevitável. E só isso já é suficiente para abalar a confiança no sistema. Mas para a gente entender de verdade como chegamos nesse ponto, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para a década de 1960 para ver como essa aliança de poder original foi construída. Essa linha do tempo mostra direitinho como tudo começou. Em 62, o juiz Francisco Vani Benfica chega em Varginha. Relatórios da época dizem que a nomeação teve uma ajudinha do político local, Morvan de Rezende. 4 anos depois, os dois, juntos, fundam a Faculdade de Direito Fadiva, consolidando o poder na região. E já em 1971, um relatório da Polícia Federal oficializou que parecia óbvio. A relação entre eles era muito, mas muito próxima. E olha, não estamos falando de uma simples amizade não, hein? Relatórios oficiais da década de 70, documentos sérios, descreveram essa relação como algo muito mais profundo. A expressão usada foi simbiose, estável e contínua. Pensa só no que simbiose quer dizer. É uma dependência mútua, quase orgânica. É quando a amizade, a política, os interesses, tudo se mistura de um jeito que não dá mais para saber onde começa um e termina o outro. E como essa simbiose funcionava no dia a dia? Bom, os documentos oficiais da época sugerem um arranjo muito vantajoso para os dois lados. De um, o juiz Francisco Vani Benfica supostamente forneceu autoridade judicial e decisões favoráveis. Do outro, o político Morvan de Rezende trazia o poder político e, segundo as investigações, um fluxo constante de casos para o Tribunal do Amigo. É claro que uma aliança assim tão visível não ia passar batido. Investigações oficiais nos anos 70 já documentavam um padrão de acusações e uma série de irregularidades que foram descritas na época como sendo de rara gravidade. E as alegações documentadas são pesadas, elas pintam um quadro bem complicado. Tinha de tudo um pouco. Suspeita de favoritismo, diziam que processos com Rezende como advogado simplesmente não eram perdidos. Falavam de enriquecimento ilícito, com o juiz comprando bens de casos que ele mesmo julgava. Abuso de poder, sim, com o juiz fazendo campanha política abertamente para o seu aliado. E tem mais, até uma suposta obstrução de justiça, uma sindicância que foi convenientemente arquivada depois de um banquete para os investigadores. E o que ligava tudo isso? O controle e o uso da Fadiva para benefício próprio. Para deixar isso tudo menos abstrato, vamos pegar um exemplo bem concreto que foi documentado. Um dos casos mais chamativos foi a aquisição pelo próprio juiz de terras de um processo de inventário que estava sob a sua responsabilidade. E o resultado dessa transação, qual foi? Um lucro de mais de 200%. Isso vendendo só um pedacinho do terreno, logo depois de comprar. Para os investigadores da época, esse número era um indício muito forte de ganho ilícito usando o poder do cargo. Mas a grande questão é,
Como uma estrutura de poder assim consegue durar tanto tempo, atravessar gerações? A resposta, ao que tudo indica, está em uma instituição que se tornou a peça-chave de toda essa engrenagem. Estamos falando da Faculdade de Direito de Varginha, a FADIVA, e da sua fundação mantenedora, a FUNEVA. Desde que foram criadas, elas foram controladas pelas famílias Benfica e Rezende. E com isso, se tornaram um centro nevrálgico da formação de advogados e, por consequência, do poder em toda a região. Esse comparativo de antes e depois é muito revelador. Nos anos 70, o diretor da FADIVA era o fundador Francisco Vani Benfica. Hoje é seu herdeiro, Álvaro. A liderança da FUNEVA, que era de Morvan de Rezende, hoje tem na presidência e vice-presidência herdeiros da família Benfica. O controle familiar claramente passou de uma geração para outra. Agora, vamos pensar no impacto disso. A faculdade formou gerações e gerações de advogados, promotores e juízes da região. Ou seja, todos os principais atores do sistema de justiça foram treinados e socializados profissionalmente dentro desse ecossistema de influência. Isso cria uma rede imensa de laços e lealdades. E isso tudo nos traz de volta para o começo da nossa história. É um eco que reverbera por 50 anos. Vamos conectar os pontos e ver como a estrutura montada lá atrás define exatamente o que está acontecendo no tribunal hoje. E aqui a gente consegue ver o circuito completo. É quase um roteiro. Passo 1, a formação. Quase todos os profissionais de direito da região são formados onde? Na FADIVA. Passo 2, a acusação. O promotor é herdeiro direto de um dos fundadores. Passo 3, a defesa. O advogado da outra parte, herdeiro do outro fundador. E o passo final, o julgamento, fica nas mãos de um juiz que é ex-aluno de destaque, com laços ativos com a instituição. O ciclo se fecha. E isso nos leva ao ponto talvez mais importante de toda essa discussão, que está resumido nesta frase. Em um sistema de justiça que depende da confiança do público, a percepção de que existe parcialidade pode ser tão danosa quanto a parcialidade em si. Ou seja, nem é preciso provar um ato ilegal hoje. A mera existência dessa estrutura já coloca em xeque a credibilidade do sistema. No final das contas, a aliança original dos anos 60 e 70 pode até ter ficado no passado, mas o legado dela é muito presente. É uma arquitetura institucional, uma estrutura de poder que torna muito difícil, se não impossível, enxergar a imparcialidade. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando um sistema inteiro é construído sobre décadas de lealdade pessoal e familiar, será que a justiça consegue, de fato, ser verdadeiramente cega?